Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. Vamos para a nossa aula. A aula de hoje é sobre frase e oração. Entender tanto frase e oração, quanto entender os verbos, os quais nós estudamos bastante ao longo das últimas semanas, é extremamente importante para consolidar conhecimentos que vocês vão precisar ao longo da vida de vocês toda, né? Ao longo da vida acadêmica, ou seja, vida na escola. Para entender o resto, para entender todo o contexto, toda a forma da língua portuguesa, vocês vão precisar desses conhecimentos. Portanto, se você ainda não entendeu o que é verbo, precisa revisitar os conhecimentos, precisa entender o que é verbo, precisa saber identificar um verbo. Professora, não entendi, não compreendi. Fez as atividades? Fez todas as atividades que eu pedi? Beleza, ainda assim não compreendeu? Me manda mensagem, pergunta no grupo, fala, professora, eu preciso de algumas dicas. E aí eu vou posso dar umas dicas para vocês. Ou então vocês podem também pesquisar por conta própria. Existem inúmeros canais que dão essa base do que é verbo, né? Como identificar um verbo. É interessantíssimo também, tá certo? Mas vamos lá. A aula de hoje é sobre frase e oração. Vocês já ouviram falar, sim, em frase, oração, com certeza. A gente só precisa distinguir o que é frase e o que é uma oração. Então, a frase é o enunciado que tem sentido completo, ou seja, quando eu falar para você, quando eu falar alguma coisa para você, nem que seja uma palavra, se isso tiver sentido dentro de uma situação comunicativa, ou seja, dentro de um contexto, dentro de uma conversa, em que nós nos entendamos, isso é uma frase. Por exemplo, quando eu chego na sala de aula e falo bom dia, turma, ou apenas bom dia. Bom dia dentro da nossa sociedade tem todo um sentido, ele é repleto de sentido, ou seja, a gente fala quando a gente chega aos lugares, por questão de educação, ou então até mesmo para desejar um bom dia para a pessoa com a qual nós estamos conversando. Então, essa palavrinha, essas duas palavrinhas, bom dia, juntas, dentro do que nós entendemos, dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, é repleta de sentido. Por isso ela é uma frase, certo? Quando eu falo af, tem sentido, não tem? Toda vez que a gente usa esse af, a gente está desgostando de alguma coisa, a gente está desaprovando alguma coisa, ou seja, é repleto de sentido também para todos nós, né? Para todos nós que estamos dentro dessa situação comunicativa. Ou então, se eu falo, ai caramba, caramba, você já sabe que provavelmente eu tô brava, ou então eu esqueci alguma coisa. Eu estou externando as minhas emoções por meio desse caramba, que também é uma frase, ou seja, a frase ela é repleta de sentido, certo? E a frase ela pode ser nominal ou frase verbal. A nominal ela não tem verbo, por isso que ela fala, por isso que a gente fala frase nominal. Porque é uma frase que não tem verbo, ela só tem nomes, ou seja, substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais. Não tem nenhuma ação específica, certo? O caso que eu falei para vocês, bom dia, af, caramba, são exemplos de frases nominais. Eu já vou explicar melhor quando a gente apresentar os slides daqui a pouco. E a frase verbal, ela tem um verbo, como o próprio nome já diz, certo? Ela se organiza, ela se estrutura em torno de um verbo, ou seja, para ser uma frase verbal, ela precisa conter um verbo. E aí já vai ter uma ação e provavelmente vai ser uma ação mais elaborada. Beleza? Além de se girar em torno de um verbo, ela pode também girar em torno de uma
locução verbal, que é o que é uma locução verbal, né? Eu senti que muita gente teve dificuldade nisso em alguns exercícios. Locução verbal é quando eu utilizo de dois verbos, duas palavras que entram na classificação de verbos, para expressar uma ação. Por exemplo, ela está lavando roupa, ou ele está lavando roupa. Está lavando não são verbos. Eu utilizei dois verbos para expressar uma mesma ação. Está lavando, o ato de lavar. Ou, por exemplo, ela deve estar muito brava. Ela deve estar muito brava. Eu não tenho deve estar, não tenho dois verbos. Então, quando eu tenho dois verbos juntinhos assim, eu chamo de locução verbal. E a oração, por sua vez, é aquele enunciado que gira em torno de um verbo, que pode fazer sentido ou não, certo? A frase, ela tem sentido completo. Portanto, a frase verbal, ela precisa conter o verbo, mas precisa ter sentido enquanto eu falo aquela frase. A oração não. Então, eu posso ter várias orações numa mesma frase, e a gente vai chamar de período posteriormente. Então, eu posso ter vários verbos numa mesma frase. Só que cada vez que eu tiver um verbo, esse verbo vai ser chamado, essa parte vai ser chamada de oração. Toda vez que tiver um verbo, vai ser chamado de oração. Tudo bem? Então, um verbo corresponde a uma oração. Por mais que aquele verbo sozinho ali não faça sentido, mas ele vai ser chamado de oração. Então, toda vez que a gente vir um verbo naquela frase toda, no enunciado todo, cada verbo vai corresponder a uma oração. Então, é importante vocês entenderem que frase tem sentido completo, tendo ou não verbo. Quando ela tem um verbo, ela é chamada de frase verbal. E quando ela não tem verbo, mas ainda assim tem sentido dentro da situação comunicativa, ela é chamada de frase nominal. E a oração não. Eu vou explicar melhor nos slides, daí eu mostro para vocês com exemplos, tudo bem? Vejamos. Então, temos aqui, né, o que é frase, que é um enunciado que dentro de uma situação comunicativa possui sentido completo e pode conter verbo ou não. Quando não contém o verbo, a gente chama de frase nominal. E quando a frase se organiza em torno de um verbo ou mais, ou uma locução verbal, sobre a qual eu já expliquei, a gente chama de frase verbal. Olha um exemplo de frase nominal. Bom dia a todos. Dentro dessa frase eu não tenho nenhum verbo, porém eu tenho sentido completo. Todos que ouvirem essa frase vão entender o que eu quero dizer. A outra frase, desejo que todos tenham um bom dia, nessa a gente já chama de frase verbal porque ela se estrutura em torno do verbo ter, né? Tenham, do infinitivo ter. Portanto, a gente chama de frase verbal. Desejo que todos tenham um bom dia. E a oração é a frase que se organiza em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Como eu já disse, um verbo corresponde a uma oração. A quantidade de verbos equivale à quantidade de orações. Olha o exemplo. Painéis no final do volume apresentam instruções que ensinam e encantam. Esse exemplo é até um dos exemplos no exercício do livro de vocês. Então, nós temos aí 3 verbos. O primeiro verbo, apresentam, que vem do infinitivo apresentar, ensinam e depois encantam. 3 verbos. Cada verbo, o primeiro verbo, um verbo, uma oração. Primeira oração, um verbo, segunda oração, um verbo, terceira oração. Por mais que sozinhos, se você pegar essa parte, que ensinam, se eu chegar em você e falar que ensinam,
Não vai ter sentido completo, mas eu posso chamar de oração porque dentro dessa situação comunicativa, ele é um verbo, portanto, cada verbo corresponde a uma oração, tudo bem? Então, lembre-se sempre disso. Um verbo corresponde a uma oração. Se eu tiver 3 verbos dentro de um período, isso daqui, por exemplo, é um período. Se eu tiver 3 verbos dentro desse período, eu vou ter 3 orações. Se eu tivesse só um verbo, eu teria uma oração. E assim sucessivamente, tá certo? É isso, turma. Eu vou deixar as atividades descritas no corpo do e-mail ou no WhatsApp. Façam as atividades para se apropriarem desse conhecimento, né, do que eu falei hoje para vocês. É sempre interessante exercitar para a gente perceber se entendeu ou não. Qualquer coisa me perguntem. Bye, bye. Tchau, tchau. Até a próxima. Boas férias.